46 anos. Esse é o tempo que o Brasil deve levar para ter saneamento básico em todas as cidades, ou seja, só em 2070. A projeção revela um atraso de 37 anos em relação à meta oficial definida pelo Marco Legal do Saneamento Básico de atender toda a população do país até 2033. Segundo a pesquisa, pouco mais da metade dos brasileiros contava com saneamento até 2022. Os dados são no Instituto Trata Brasil. E a gente faz conexão agora com o André Machado, que é coordenador de Relações Institucionais e Comunicação do Instituto Trata Brasil. André, boa tarde, bem-vindo aqui ao Conexão Record News. É possível dizer a que se deve esse atraso? Por que adiar por tanto tempo algo que seria tão fundamental para a população? Boa tarde, Jonathan, a todos que nos ouvem, que nos assistem também. Esse estudo que a gente fez, ele é um acompanhamento, né, que o Trata Brasil faz da implementação do novo marco do saneamento. Então a gente divulgou esse estudo hoje, que é o aniversário de 4 anos do marco, né? Ele passou a estar em vigência aí a partir de 15 de julho de 2020. E acho que diante do compromisso assumido pelo país para com os brasileiros, né, da gente universalizar o saneamento básico até o ano de 2033, né? Essa é a meta que a gente tem no novo marco regulatório, né, de levar aí até 2033 99% de abastecimento de água para a população e pelo menos 90% de coleta e tratamento de esgoto, né? Se a gente continuar, a gente mapeou também que se a gente continuar no ritmo de investimentos e de evolução dos indicadores que a gente teve nos últimos 5 anos, o prazo vai se esticar até o ano de 2070, né? Então, 37 anos após o compromisso assumido com a população. A gente acha que não é razoável, né? Então, é importante a gente ficar de olho, monitorar os indicadores, tentar compreender, né, esse setor, como ele tem evoluído, para que a gente consiga, enquanto país, assegurar esforços e investimentos necessários para a gente tentar cumprir a meta de 2033. Agora, André, ainda que a gente saiba que são necessários muitos recursos para que a gente consiga ter o saneamento básico em todas as cidades brasileiras, há um retorno financeiro disso também, inclusive no turismo, né? Uma pesquisa, inclusive, do Instituto Trata Brasil mostra que o país poderia arrecadar 80 bilhões de reais se a gente tivesse uma instalação de saneamento básico maior do que é hoje, principalmente nas cidades litorâneas. Exatamente. O saneamento básico, como nós todos já sabemos, né, ele é um investimento social de alto impacto, investimento de grande externalidade positiva, de consequências positivas, né? Quando você investe em saneamento, você consegue observar que outras áreas correlatas da nossa vida, né, do dia a dia e da vida dos municípios, ela passa a ser beneficiada também, né? Então, esse é um outro número de um estudo correlato que a gente tem aqui no Instituto Trata Brasil, né, que mensura os benefícios socioeconômicos da expansão do saneamento básico no Brasil. Então, se a gente, supondo, né, se a gente conseguisse universalizar o saneamento básico até o ano de 2040, que já é uma meta um pouquinho mais extensa, né, desse marco regulatório do saneamento básico, a gente teria de benefícios socioeconômicos para a população algo na grandeza de 1,4 trilhão de reais. E o que seria isso? A gente deixaria de pressionar o sistema público de saúde, o SUS, com doenças que deveriam ser evitadas, né, com internações que acontecem porque a gente não tem infraestrutura básica para as pessoas. A gente incorporaria, né, nesse cálculo aí a produtividade no trabalho, né? A gente observa muito bem que as crianças, quando elas são acometidas por doenças diarreicas, elas faltam à escola. Então, a produtividade escolar, né, os anos de escolaridade, eles caem um pouquinho. Isso impacta depois, claro, na entrada no mercado de trabalho, na geração de renda, mas o adulto em si, ele também falta, né? Falta ao seu trabalho, então a renda fica comprometida, ele eventualmente vai ficar migrando de um trabalho para outro. E o que a gente teria de ganho de produtividade, então, com a renda do trabalho, supera 400 bilhões de reais, né? Então, é um número que vale muito a pena a gente perseguir. O saneamento, ele tem uma série de consequências positivas na sociedade, né? Falei aqui de alguns, né, quanto à saúde, educação, produtividade no trabalho, mas outros serviços, né? O turismo, como você bem mencionou,
também seria incentivado, né? A gente poderia ter um ganho de uma média aí de um pouquinho mais de 4 bilhões de reais ao ano se a gente tivesse saneamento adequado para as pessoas, né? Então, nós estamos falando também de impacto em meio ambiente, né? Quem procura um local turístico para passar as férias, para passar uma parte aí do seu tempo livre com a família, quer ter boas experiências. Normalmente ele vai para uma praia, ou ele vai fazer algum turismo de natureza, então é importante que a gente tenha saneamento básico, né, para a gente proteger, né, os nossos corpos hídricos, os mananciais, não jogar esgoto in natura, né, nos nossos corpos hídricos, para as pessoas terem aí uma experiência ruim, digamos assim, no caminho desse turismo, né, na busca por esse turismo. Por isso que é importante a gente ter esse monitoramento, ficar avaliando ano a ano o que tem sido feito de positivo e os desafios que a gente ainda precisa enfrentar para poder, de fato, levar saneamento para todo mundo e tanto as pessoas conseguirem colher benefícios disso em âmbito particular, quanto os municípios também colherem esses benefícios para o desenvolvimento socioeconômico das cidades. O André, agora o Brasil ele está atrasado em relação a países de mesmo nível quando o assunto é saneamento básico. Existe algum levantamento desse tipo? São poucos os comparativos que a gente tem com os indicadores mundiais, né? Mas o Brasil ele está um pouco aquém, né, em toda a sua cobertura, né? A gente já vê os serviços de saneamento básico, né, sobretudo de oferta de água tratada e coleta e tratamento de esgoto, na Europa já praticamente universalizado, nos Estados Unidos, outros países também. Aqui na América do Sul a gente ainda enfrenta desafios bastante grandes, né? Então, só resgatando os números maiores no país, né, no Brasil, a gente ainda tem mais de 30 milhões de brasileiros que não conseguem ter água tratada, né, que moram em residências que não estão conectadas aí ao sistema de abastecimento de água. A gente tem mais de 90 milhões de brasileiros que não acessam os serviços de coleta e tratamento de esgoto e mesmo a nossa operação de saneamento básico ainda é muito ineficiente no Brasil, né? Quer dizer, no caminho da distribuição da água, né, ali da estação de tratamento de água até a destinação final, a casa das pessoas, indústria e hospitais, a gente perde de água, né, por vazamentos, por ineficiência no sistema, algo em torno de 40%. Né? Então, é bastante coisa, o desafio é bastante grande. Acho que a gente precisa discutir um pouquinho mais como é que a gente vai ampliar os investimentos no setor. Né? No último dado que a gente tem acesso, ao ano de 2022, a gente investiu em saneamento básico no Brasil, Jonathan, algo em torno de 22,5 bilhões de reais. Mas a gente sabe que para a universalização acontecer, nós deveríamos estar investindo 46,3 bilhões. Né? Então, a gente precisaria mais do que dobrar esse montante só para a gente alcançar ali o trilho do que seria o correto, né? O que diz o Plano Nacional de Saneamento Básico, para que os números de fato consigam chegar à universalização das metas até o ano de 2033. Agora, essa responsabilidade é apenas do governo federal ou a gente também tem que cobrar o município e aproveitar, inclusive, as eleições municipais que estão aí daqui 3 meses, cobrar do candidato a vereador, a prefeito, que coloque na pauta também questões importantes como saneamento básico? Com certeza, eu acho que essa é uma janela muito importante enquanto país para a gente aproveitá-la de fato, né? Quando a gente fala de saneamento básico, nós estamos falando de um segmento de infraestrutura que não vai acontecer da noite para o dia, né? Então, se a gente quiser universalizar no prazo de menos de 10 anos, né, daqui até o ano de 2033, a gente precisa começar agora, né? E nada melhor do que colocar o tema na agenda das eleições municipais, já que hoje o saneamento básico é um serviço público de titularidade, né, das prefeituras, né? Então, é ali o prefeito, a Câmara de Vereadores, que vai precisar discutir as soluções que vão ser endereçadas para a população. Então, sem dúvidas, de um lado, eu acho que os candidatos, né, quem vai estar aí pleiteando pelos cargos para ser representante da população, né, seja no executivo ou legislativo, que ele apresente soluções de saneamento básico e, de outro lado,
Importante também a sociedade, né, começar a absorver a importância que o saneamento básico tem na sua vida, o quanto ela se beneficiaria, né, de ter acesso à água tratada, tá lá em casa, abre a torneira, aquela água que sai, você tem a confiança de que aquela é uma água segura para você fazer todas as atividades domésticas, né, lavar roupa, fazer manuseio de alimentos, enfim, cuidar das pessoas, cuidar da família, né, você vai ter uma certeza ali que o esgoto ele vai estar sendo endereçado de maneira correta, não vai ter exposição, aquele lixo na porta de casa que traz uma exposição a muitas doenças, né, que vão atrapalhar o dia a dia das pessoas. Então é importante a população também, de outro lado, ficar atenta para considerar o saneamento básico como um critério na hora de chegar lá na urna e fazer o seu voto, né? Acho que isso é importante, é um direito das pessoas, né, melhora a qualidade de vida das pessoas. E não tem porquê a gente ainda, né, já em 2024, a gente ainda ter tantos desafios e uma infraestrutura que é muito básica, né, saneamento básico para todos. Pois é, e a gente tentar acabar com essa prática dos governantes de usar o dinheiro público para campanha eleitoral, né? De fazer obra apenas que aparece, a inauguração do viaduto, a pavimentação da rua, que ele pode ir lá, tirar foto e usar aquilo na campanha, quando na verdade o que está embaixo da terra, o que está escondido, é tão necessário quanto todas as outras obras que precisam ser feitas em um município. É isso. Acho que a gente tem que ter essa mentalidade também por parte do eleitor em saber cobrar melhor do seu candidato. André, muito obrigado pela entrevista aqui no Conexão Record News. Boa semana para você. Eu que agradeço. A gente fica à disposição. Boa tarde a todos. Boa tarde.